Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco, pessoal? Depois de uma humilhante derrota em São Januário, né, cara? Infelizmente o Vasco não conseguiu vencer o Botafogo e perdeu de maneira patética, né, cara? Terrível como foi aquela derrota. O Vasco vira a chave, vai ter estreia amanhã na Sul-Americana. Vamos falar muita coisa desse jogo, muitas mudanças, time totalmente alternativo para a partida de amanhã, onde você vai poder assistir, isso é muito importante. Muitos torcedores do Vasco vão ficar procurando o jogo e não vão achar facilmente. Você vai entender aqui onde vai passar esse jogo. Muita coisa para a gente falar agora. Também o jogo contra o Remo, preparação do Vasco para esse jogo. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal. Vamos lá! Pois é, pessoal, passado esse feriadão, o Vasco infelizmente entregou um resultado terrível para nós torcedores, perdeu de virada em casa, em São Januário, para o nosso rival Botafogo, de uma maneira vexatória, né? O Vasco jogou muito mal, o Léo Jardim foi terrível, para mim ele fez seu pior jogo como goleiro do Vasco, 2 gols na mão dele, ele não conseguiu salvar o Vasco, infelizmente o Vasco acabou perdendo aquele jogo por erros defensivos e erros grosseiros do nosso goleiro. E, claro, a falta de ineficiência dos nossos jogadores lá de frente, né? Aquele gol absurdo que o Tietchan perdeu. Aquilo ali, meu amigo, até agora tem gente sem entender como que ele perdeu aquele gol. Teve alguns lances do Rojas também. Com certeza, o Vasco deixou muito a desejar e acabou perdendo aquele clássico de maneira vexatória. Infelizmente, perdeu posições importantes aí no Campeonato Brasileiro e já volta a olhar para a parte de baixo. Já estamos na 12ª colocação com 12 pontos conquistados. O Vasco tivesse vencido, estaria hoje com 15 pontos e bem à frente, já buscando coisas maiores, né? A gente falou que antes de começar essa sequência de jogos do Vasco, que era extremamente importante o Vasco conquistar uma vitória contra o Coritiba, contra o Botafogo, que é o pior Botafogo desses últimos tempos, e contra o Remo. O Vasco teria 9 pontos no Brasileiro e até agora, de 6, conquistou apenas 1. Vai ter que ser obrigado a vencer o Remo fora de casa, se ainda quiser sonhar com algo maior na competição, algo que não seja somente se livrar do rebaixamento. E com certeza, o Renato Gaúcho, já pensando nisso, vai poupar totalmente o time do Vasco para a partida de amanhã diante do Barraca Central na Sul-Americana, tanto que nem ele mesmo viajou para a Argentina. Foi o seu auxiliar que irá comandar o time do Vasco. As informações que a gente tem é que vai um time bem mesclado com jogadores da base, com reservas, titulares, somente que irão para esse jogo. Só o Puma Rodrigues, Nuno Moreira e Hugo Moura vão para esse jogo. Os outros jogadores todos são reservas, né? Fusato, Lucas Freitas, Carlos Cuesta, Matheus França, João Vitor, também tem o Adson, Inestrosa e também o Spinelli. Todos esses jogadores deverão ficar à disposição do nosso treinador, que será o auxiliar Marcelo Salles. Ele vai comandar a equipe do Vasco amanhã nesse jogo da Sul-Americana, que será às 7 horas da noite. Jogo na Argentina e terá transmissão somente do Paramount Plus. Não terá transmissão no Premiere, não terá transmissão no Sport TV, Globo, SBT, somente no Paramount Plus. Não terá transmissão com imagens em outro meio de comunicação, porque em jogos da Sul-Americana é uma bagunça, né? O torcedor não sabe onde assistir os jogos do Vasco. E anota aí que é Paramount Plus, você tem que fazer uma assinatura para poder assistir os jogos do Vasco. E para esse jogo, meu amigo, a expectativa é que de fato vá um time totalmente alternativo. Na minha opinião, o Vasco entra em campo amanhã com o Fusato, com o Pumita como capitão na lateral direita, a zaga com Cuesta, Lucas Freitas, a lateral esquerda. Certamente devemos ter o garoto João Vitor, também não vamos ter o Piton para esse jogo, vai deixar claro que ele foi suspenso depois daquela expulsão infantil no ano passado lá contra o Independiente Del Valle. Ele pegou um gancho de 2 jogos e vai começar a cumprir já nesse primeiro jogo diante do Barraca Central. E o Cuiabá claramente está sendo poupado para o jogo contra o Remo. Vai um garoto da base atuar ali na lateral esquerda. No meio campo ali, possivelmente, podemos ter o Hugo Moura, talvez ali o JP e também o Matheus França. Mais à frente, possivelmente, Nuno Moreira, Adson e Inestrosa. Ou talvez, se não jogar Adson e Inestrosa, o Spinelli seja o titular, centroavante titular ali no lugar de um dos 2 pontas. Esse é o provável Vasco, na minha opinião, que vai encarar amanhã o Barraca Central. Assim que a gente tiver a confirmação da provável escalação, a gente vai trazer aqui mais tarde aqui no nosso vídeo, de fato confirmando o provável Vasco, mas dentre das possibilidades que temos para esse jogo, eu acredito que esse é o time do Vasco que vai entrar em campo amanhã. Tomara que
que o Vasco consiga aí um bom resultado, né? Porque se o Vasco conseguir bons resultados com o time reserva, vai ser ótimo, porque a gente vai poder jogar o Campeonato Brasileiro somente focado no brasileiro e esquecendo a Sul-Americana, deixando o time reserva jogar. Só que tem aquele porém, né? A gente não tem elenco para isso, né? O Vasco não tem um elenco tão farto assim. O jogador que às vezes joga na terça-feira já tem que jogar no sábado, no domingo. Porque, como é o caso do Moreira, por exemplo, jogador que está totalmente desgastado, mas que vai para essa partida mesmo assim. Jogador que está muito abaixo, uma decepção total o português no Moreira. Mas, num todo, eu concordo com o Renato Gaúcho de mandar esse time alternativo. A Sul-Americana não é prioridade para o Vasco, a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Não temos elenco para jogar Copa Sul-Americana, Brasileira e Copa do Brasil ao mesmo tempo. Somente elenco para tentar escapar do rebaixamento do Brasileiro. Esse é o elenco vascaíno. Esse é o trabalho que tem que ser feito pelo Renato Gaúcho. Infelizmente, ele não tem peças de qualidade. A diretoria não quis buscar reforço na janela interna, jogadores que estavam sem clube, não quis fazer esse movimento para talvez segurar uma grana para o meio do ano, né? Aí, se o Vasco não contratar do jeito certo no meio do ano, aí pode ser perigoso. Pode se tornar um ano que vai chegar lá em dezembro e a gente vai estar lutando até a última rodada para não cair, porque o elenco é muito curto e temos jogadores que não vêm jogando nada. Jogadores que vêm sendo utilizados pelo Renato Gaúcho. O próprio Nuno Moreira é um exemplo. Paulo Henrique é um exemplo. O Matheus França, falar o que desse jogador? Para mim nem tinha mais vestir a camisa do Vasco. E entre vários outros nomes que estão muito abaixo. Os dois centroavantes até agora não mostraram que vieram, contratados aí e não agradaram ainda. Também temos a situação do Rojas, que está tentando se firmar no time titular do Vasco. Mas o Renato Gaúcho aparentemente deve gostar demais do esquema com 3 volantes. Fica difícil pro colombiano, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nessa sequência. Eu espero que o Vasco não poupe na Sul-Americana para perder feio pro Remo no final de semana com o time titular, cara, com o time principal. Eu espero que isso não aconteça, porque se isso acontecer, a cobrança tem que ser enorme, porque tá bem claro que a prioridade é o brasileiro, e se a prioridade é o brasileiro, tem que jogar muito contra o Remo e vencer o Remo. Não tem negociar empate, que é fora de casa, como fez contra o Coritiba. Tem que vencer o Remo. O Vasco é mais time, o Vasco tem a camisa mais pesada, tem a obrigação de vencer o Remo. Se não vencer, aí tem que ter uma cobrança muito grande na diretoria do Vasco, principalmente, e claramente com os jogadores e a comissão técnica do Renato Gaúcho. Mas para mim, a mal culpada nisso tudo é a diretoria que não previu que o Vasco iria perder jogadores e não repôs a altura. Não temos aí peças de qualidade para montar melhor esse time do Vasco, para o Renato Gaúcho ter mais peças para ele poder utilizar durante as competições. Essa é uma grande realidade. A diretoria do Vasco errou demais nessa última janela de transferências, na minha opinião. Comenta aí o que você espera para esse jogo de amanhã, se você acredita na vitória do Vasco. Para mim, o Vasco não ganha o jogo amanhã. Não sei se vai empatar, se vai perder, mas não ganha o jogo. Acho muito difícil. O Vasco vai ganhar um jogo, mesmo enfrentando um time minúsculo da Argentina, mas o time reserva do Vasco, amigo, perderia para qualquer time da Série B, da Série C do Campeonato Brasileiro. Pois é, pessoal, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo mais informativo para você ficar por dentro de onde você vai poder assistir o jogo do Vasco amanhã e possivelmente a provável escalação, né? Assim que a gente tiver confirmação, a gente vai trazer aqui no nosso canal, mas esses são os jogadores principais que vão para o jogo, cara. Preocupante, né? Uma zaga ali alternativa, laterais, vamos ter o Pumita, que está sendo titular, mas a lateral esquerda é um garoto. Meio campo, podemos ter um meio campo bem frágil, né, cara? Ali talvez com o Gumora, JP e também mais à frente ali o Matheus França, né, cara? Muito pouco, né? E o ataque, um ataque totalmente alternativo, com talvez Adson, Moreira e Spinelli, ou talvez Inestrosa. Com certeza, um ataque bem diferente do que a gente vem vendo o Vasco jogar aí no time titular, né? Comenta aí qual é o seu palpite, qual é o seu placar pro jogo de amanhã diante do Barraca Central. É isso aí, pessoal. Tamo junto e é nóis.